Olá, Raquel, boa noite. Eu sou Roberto Macedo, aqui de Salvador, Bahia. Antes, na minha primeira pergunta, eu ainda não tinha frequentado a escola. Hoje, já participei de 2 reuniões aqui em Salvador, fui bem recebido. Você tinha comentado, né, achou que eu era presbítero ou pastor, mas não, apenas sou um membro aí, estou buscando permanecer, certo, em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de esclarecer sobre o anunciar e fazer discípulos. Aí queria colocar aqui algumas coisas. Lá na Bíblia Codex, em Romanos 8, na página 341, fala assim: o Criador escolheu os vencedores para serem como Cristo e terem a sua natureza divina. Então Jesus Cristo será o primeiro de muitos irmãos. Também lá na Bíblia Codex, em Efésios 1, página 460, fala assim: o Criador, por amor, nos viu e nos escolheu para sermos seus filhos através de Jesus Cristo, conforme seu plano original. Então podemos concluir aqui que o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo, ou seja, muitos Cristos, ok? Então o propósito não é apenas a salvação dos homens, mas sim formá-los à semelhança de Cristo. Paulo falou lá em algum lugar em apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então um propósito grandioso, hein? Muito bem, vamos começar por aqui. Como a sua pergunta é extensa, a sua elaboração e tudo que o senhor participou, eu lhe vi num vídeo na participação aí de Salvador. Fico muito feliz com as escolas da Bahia que estão crescendo. Aliás, participação da Bahia hoje aqui em todos os quadros do programa. Eu separei as seguintes frases: vencedores do crivo como Cristos, o Senhor disse. O Criador nos escolheu através do seu plano original. E lembrando que esse plano original é atemporal. Essa é a predestinação atemporal. Onde ele está é o todo. Todos os derivados divinos, e nós somos, eu já ensinei isso, derivados divinos, investimentos e derivados divinos, são conhecidos pelo Criador, como alguém que formula um código. Ele conhece, ele já programou, mas ele deu liberdade aos indivíduos, às células do corpo. O resultado é conhecido atemporalmente, a isso chamamos de predestinação. O propósito do Criador é ter filhos com natureza divina, além da própria salvação. Nas suas palavras o Senhor disse. Então eu entendo aqui que, alguma coisa assim, além da salvação, nesse sentido o Senhor disse, além da salvação, o propósito de nos conceder a natureza divina é ter muitos filhos como Cristo. E aqui cabe um iluminare. É mais do que isso. Esta é a salvação própria, e não somente, e não além da salvação. Esta é a própria salvação. Isto é, todo homem perfeito em Cristo, como o senhor citou Paulo. Entendeu isso? É porque a concepção soteriológica da teologia é invertida. Eu vou mostrar aqui e provar. Vamos mais. Pensamento do sistema religioso.
Ele me tornará misticamente perfeito mesmo sendo pecador. É assim que você pensava. Quem aí já foi batista? É essa a linha. Presbiteriano, metodista e até os pentecostais mais antigos. Esta é a linha. Os outros podem extrapolar no arminianismo, mas a linha é essa. Olha o sine qua non teológico. Ele me tornará misticamente, sobrenaturalmente perfeito. Mesmo sendo pecador. Cheguei nele, alcancei. Aí se chama aceitar Jesus, se batizar, se converter, vários termos. Agora posso descansar. Só preciso me manter longe do mal. Percebem? Esse é o pensamento que você tinha. Não estou falando ao nosso ilustre aluno que mandou a pergunta. Estou falando a todos. Todos nós tínhamos. Todos nós que nascemos em um sistema judaico-cristão islâmico. Agora vamos ao pensamento crístico, jesuíno, original. Ele me tornará perfeito através da evolução alcançada pelo meu esforço contra o meu ego. Não posso descansar, é o contrário. Eu não cheguei e descansei. Quem lembra do meu vídeo sobre a empatia original? Queridos, quando eu chegar lá, no Alcantil, na Senha, no capitel, como a pedra encontrada do primeiro templo de Salomão, qual é o meu dever? Por amor, altruísmo, a empatia, voltar e ficar parado no meio, recebendo os que sobem, levando até onde eu já fui e fazendo esse movimento de ir e vir por amor. Aliás, o que é que Jesus fez? Ele veio. Ele saiu da sua plenitude, soberania, perfeição, supradualidade. Ele saiu do holístico. Gente, olha que profundo isso. Ele saiu do que a gente chama de plenitude da divindade e se fez homem. Isto é, ele se colocou no lugar do homem. Meu Deus do céu! Para quem assistiu os vídeos de empatia original, você devia estar tremendo. Ele se colocou, saiu de Yah para Shua, salvar, libertar, como homem, filho do homem, filho de Davi, carne, com ego, igual você, igual eu. Entendeu isso? Ele veio, seria muito importante que todos escrevessem assim, ele veio, estando lá no topo. Topo não é o céu que você vê, Deus está lá em cima. Isso aqui é poesia, para as crianças entenderem. Lá em cima é a metáfora para o máximo, assim na terra como no céu. Ele é o todo. Agora entenda, lá de cima ele veio. Quero que todos escrevam aí, veio. Meu Deus, veio, porque o Senhor está perguntando do verbo ir. Ele veio para se colocar em nosso lugar, para nos servir, para entender as criaturas. Meu Deus, isso é incrível. É a empatia divina. Então, ele me tornará perfeito através da evolução alcançada pelo meu esforço
Contra o meu ego, o meu mal, não posso descansar. Descansarei nele o meu descanso. Hoje descanso porque encontrei o sentido. E é aqui que há confusão. Encontrei Jesus um dia, a verdade, agora descanso. Você só descansa porque encontrou o sentido. A pior coisa que tem é não saber para onde ir. Você sabe por que o maior mandamento de Jesus, da grande comissão, antes de subir aos céus e concluir sua missão, foi ir? Por quê que o maior mandamento é ir? Vocês sabem? Porque ele veio. E se ele veio, ele foi, ele tem direito agora de dizer vão. Só quem foi, só quem conheceu o caminho pode dizer vão, vamos ir. Então, qual é a sua missão hoje? Se não é o ide missionário equivocado proselitista, é também ir. Não ao mundo geograficamente, ir àqueles que estão lá embaixo e nunca estiveram aonde eu cheguei, para trazê-los e compartilhar com eles esta mesma glória. Então não posso descansar porque não alcancei a salvação, que é a perfeição como ele. Salvação não é separado de, é a própria perfeição. Salvação é imortalidade, é tornar um homem imortal, vida eterna. Shua, aquele que veio dar vida eterna. É João 3,16. Os batistas presbiterianos leem todo dia e não entendem que é imortalidade, é quântica. Não é uma metodologia teológica, não é uma espinha dorsal que tem que se conectar, baseada, fundamentada na palavra. A palavra é a Sofia, a sapiência suprema, escrita ou não. Vamos mais? Na Bíblia Códex também, Atos 4, página 218, no segundo revelare, Jesus fala assim: Jesus ensinou a converter pessoas, tirá-las da ilusão para a verdade e depois pô-las para trabalhar. Então nós temos que converter as pessoas para depois pôr para trabalhar. No grau 19, no final, você coloca assim uma frase: então agora entendemos que o principal não é ir, mas sim discipular. Em Mateus também 28, 19, mais ou menos por aí, né, na Códex, também tem aquelas 3 ordens, né? Irem fazer discípulos de todas as nações, que é diferente fazer discípulos neste propósito, fazer discípulos, no caso, seguidores, a imagem também e semelhança de Cristo, é diferente de apenas alguém que faz o bem ou uma pessoa sensata e justa. No item 2, ainda de Mateus, fala assim: ensinem, né, ou discipular a estes discípulos tudo o que eu ensinei. Então, além do ir e anunciar, eu tenho que ensinar a esses discípulos tudo o que eu ensinei. Então, há uma necessidade de um discipulado. Agora aqui, sim, então no começo, o Criador quis separar Israel como nação de sacerdotes, né, para anunciar. Depois formou a igreja, sim, Israel rejeitou. Depois formou a igreja,
e ela cumpriu o seu ide. Mas para hoje, eu poderia dizer que temos ainda 1 Pedro 2,9. Na Bíblia Original Codex fala assim: vocês, porém, cristãos verdadeiros, separados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a luz, do engano para a verdade, da ignorância para a sabedoria. Certo? Então nós somos hoje cristãos separados para anunciar. Isso pode ser tanto no pátio dos templos, como também no dia a dia, no nosso indo, né? Isso aí. Então veja que anunciar e depois discipular. Se eu anuncio e alguém quer me seguir, alguém quer aprender, eu teria que discipular esta pessoa. Também na Bíblia original, na página 212, em Atos 2, equivalente ao 42, fala assim: os que deixaram o sistema foram iniciados como novos discípulos, todos esses aprendiam com os mestres a serem enviados. Então há um aprendizado. E aí você tem assim, os que deixaram o sistema, eu poderia acrescentar, e os que deixaram o paganismo, o esoterismo ou a vida mundana, ou seja, mais ainda eu teria que ensiná-los também. Em Efésios 1, página 460 da Codex, tem assim: advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então veja o que Paulo fala. Não é só ensinar, mas apresentar, essa responsabilidade de apresentar o homem perfeito em Cristo Jesus. Então o que fazer então com esses novos? Eu tenho que ensinar. E para ensinar precisamos estar aptos, capacitados para recebê-los, né? Com ensinos básicos, com princípios absolutos, sabendo tirar as dúvidas em relação do ensino do sistema, quem veio de lá. Ou seja, tudo isso distinguindo os comprometidos com a obra dos prosélitos que só querem frequentar a escola. Veja só, converter consciências para trabalhar, produzir, na verdade, é a consequência orgânica da própria metanoia. Metanoia é a mudança de consciência, a mesma coisa, sinônimo para conversão. Aí o Senhor repetiu a excelente frase da Bíblia Original Codex: o principal não é ir, mas sim discipular, fazer alunos. Jesus não fundou uma igreja, casa de rituais, mas uma escola. Então temos que, 1 é ir, ou indo do gerúndio, 2, fazer alunos, não prosélitos nem membros, 3, ensinar tudo o que eu ensinei nas suas palavras, as palavras do aluno que fez a pergunta, torná-los como? Evoluir até alcançar, até chegar. É isso que significa a frase de Jesus: ensinem tudo o que eu vos ensinei. Revelare. Porém, muitos desses pontos eu acho que teve um erro aqui. Espera aí. Anota para mim esse horário para facilitar minha edição depois. O Senhor ressaltou 1 Pedro 2, versículo 9. Cristãos verdadeiros separados para anunciar a verdade, sabedoria e luz. Veja, anunciar é consequência óbvia do entendimento. E discipular é formar os que deixaram a matéria. E quando eu falo deixar a matéria, é importantíssimo, que a gente chama de desmaterializando. Mas é o que Jesus pedia como requisito primordial. Deixa, segue-me. Deixa, segue-me. Deixa, segue-me. Percebe? É esta renúncia. Isso é metanoia. Inversão completa de propósitos, de prioridades, de escolhas. E esse é o caminho estreito, porque quem é que quer fazer isso? Isso não é aceitação social.
É a consequência lógica da rejeição social. Então, discipular é formar os que deixaram a matéria para seguir a verdade, vivê-la. E estes se formarão para serem mestres, como disse Paulo na carta aos Coríntios, Coríntia Aleph, Coríntia Aleph 12, aonde ele diz no finalzinho: todos vocês são mestres. Então a preocupação da formação de mestres, percebe? Vamos mais. Temos um resumo então: anunciar aos que estão preparados. 2, os que estão preparados ouvirão os ensinos. 3, a formação de alunos para serem mestres, que é um delta. Todos escrevendo aí: anunciar, ensinar e formar. Anunciar, ensinar e formar. Qual é o problema? É que no modus operandi evangélico, que são aqueles que se dizem do evangelho, do anúncio, porque a própria palavra evangelho é anúncio. Evangelho é notificar o máximo possível de pessoas sobre uma novidade, algo que ninguém sabia. É uma notificação, é um anúncio. Então, quando a gente chama religião evangélica, os antigos protestantes, a gente está falando de um povo que deveria ser aqueles que notificam o que ninguém sabe. Mas o que nós temos hoje são pessoas notificando o que todos já sabem, e tudo que se fala muito sobre desvaloriza, banaliza. Por isso que as testemunhas de Jeová já não estão mais indo de casa em casa, agora estão lá com os estandes de livros parados nos pontos principais, por causa da banalização, da falta de resultado. Tudo que é demais desvaloriza. Eu tenho um vídeo antigo meu: parem de falar sobre Deus, porque desvaloriza. Há tempo para falar, como falar. Então nós temos que entender que lá no sistema religioso também é dito assim, ó: ei, converta-se, arrependa-se, que é o mesmo significado. E também é dito assim, ó: renuncia. Olha que interessante. Ei, renuncia. Mas está errado. Porque lá é para renunciar o mundo. Mas você sabe o que é o mundo? Dependendo da denominação, a interpretação é costume, é dogma, é credo, é legalismo. Isso não é mundo. Jesus nunca disse para renunciar ao mundo. É para renunciar ao mal do mundo, o ego. E isto não é renunciado, que são as virtudes do ego. Todas as virtudes que estão nessa sexta aqui, da conscientia. Sabe o que dizem as virtudes do ego? Você sabe? São as virtudes de inveja, arrogância, ciúme, divisões e contendas, maledicência. Percebe? É contra isso. Ah, mas não é só isso. É contra o ajuntamento de riquezas e a busca por reconhecimento social. Agora me diga, qual cristão hoje que você conhece que não está lutando por ajuntamento de riquezas, matéria, reconhecimento social e a renúncia do ego, da vaidade, da divisão, da contenda, da mágoa,
Quer dizer, há uma luta hoje. Uma luta, olha, em cada esquina tem alguém orando, no mundo inteiro, e lutando contra um diabo imaginário. E anunciando um Cristo que todos já ouviram falar. Você sabe o quanto que irrita pegar um celular e ficar recebendo a mesma notificação toda hora? Olha aqui, notificação, a mesma notificação, a mesma notificação. Não tem valor nenhum. É porque essas palavras da Bíblia tinham sentido e coerência quando era no primeiro século, para aqueles dias, para aqueles 72, de casa em casa, representando as 72 nações. Cabe a nós hoje o quê? Anunciar, ensinar e formar. Percebe? Essa necessidade de formação se torna urgente por vários motivos. Então segue alguns. Então hoje, por exemplo, os revelares da Bíblia Codex têm muito que ensinar. E nem todas as pessoas, né, terão em mãos essa verdade de maneira mais clara. Então, outro ponto, né, outra necessidade. Algumas pessoas vêm vazias de conceitos, porém muitas outras vêm cheias de conceitos bíblicos que precisam ser alguns desconstruídos, outros construídos ou até mesmo corrigidos. Então, outra necessidade. Terceira aqui, a nova Bíblia, né, que você fala, é o amar e fazer o bem, pode ser ensinada. Alguém vem do mundo aí, não sabe muitas coisas, vivendo aí de qualquer maneira, então eu preciso ensinar também essa nova Bíblia. E nesse novo padrão, nesse novo propósito, que ela tem que ter um foco, se assemelhar a Cristo. E também um quarto ponto poderia ser também de necessidade, que haja unanimidade no anúncio, na rua e nas escolas também, certo? Para evitarmos já os achismos. Então, a necessidade dessa formação para ter um único ensino. Um ensina de um jeito, outro ensina de outro, isso vai gerar confusão. Então eu tenho uma responsabilidade de ensinar e não sinto paz em mandar um recém-chegado a assistir vários graus ou ler dessistematizando, desteologizando, etc., sem antes ou ao mesmo tempo ajudá-lo com o ensino básico e preliminar, deixando-o mais confortável e seguro na nova família, né? A escola de Cristo em cada localidade. Hoje vivemos numa época de dias trabalhosos, então nem todo mundo tem tempo para estar vindo todos esses graus, ler a Bíblia toda, ou seja, então se alguém está ali discipulando, ensinando com um pacote mais compacto, fica bem mais fácil. Não estou propondo engessar as escolas, mas se todos devem expressar um único caráter, que é o de Cristo, então não vejo erro algum em anunciar e discipular. É necessário falarmos as mesmas coisas, ensinarmos as mesmas coisas. Repito, não é fazer prosélitos, porém discípulos de Jesus Cristo. Veja só, isso aqui é desde o meu segundo livro, lá atrás. Assuntos primários e assuntos secundários. Eu estou mostrando o livro, não é para vender não, que eu não ganho nada com ele. E o que eu quero dizer para vocês é que os assuntos primários deve haver unidade, porque são eles, aliás, que nos unem e provam o nosso amor. Nos assuntos secundários, o senhor está chegando agora, tem tudo para ser um professor na Bahia, além da Bahia, mas não se preocupe. É que a sua personalidade, a sua pessoa muito correta nas coisas, tem medo de participar da tal consciência ex, não sendo
como deveria ser. Vai que, com medo das pessoas, né? De participar de algo. Não tenha medo. Todas essas preocupações que tu tem, eu tenho. Os bons professores X aqui têm. Cadê os professores X para confirmar agora no chat aí que nós temos todas essas preocupações? Só que as coisas funcionam organicamente. Então veja, os assuntos secundários, há liberdade filosófica sobre, entendendo que assuntos secundários não são relevantes. E quem se interessa por assuntos secundários, sabe quem é? Consciência adolescente. Eu não estou falando dos adolescentes, porque tem muito adolescente que é adulto. Estou falando de consciência teen, consciência adolescente. A essas pessoas com consciência adolescente, parece que o negócio deles é só assunto secundário. Isso se não for terciário e quaternário. Nós todos professores temos as mesmas preocupações que o senhor. E nós lutamos pelos assuntos primários, mas nos assuntos secundários há liberdade filosófica. Por quê? Porque são assuntos que não temos uma resposta definitiva sobre. E quer saber? Não importa agora. Então isso é importante em matéria de amor, dos capítulos principais áureos da filosofia X. 1 Coríntios 13, Romanos 14, João 17 e Efésios 4. Se vocês não sabiam, esses são os 4 capítulos mais importantes da história que falam de amor e unidade. E que você que é extra Bíblia, fora da Bíblia, abíblico, você também concorda com isso, mesmo não conhecendo esses textos e nem precisa. Confusão seria deixar nas escolas cada um buscar a evolução de maneira individual, sem orientação e independente do corpo de Cristo e do Criador, achar que vai chegar à perfeição. Cristo deixaria de ser o cabeça de um corpo unido por seus membros para ser uma cabeça junto com uma sacola de membros soltos, cada um vivendo ao seu bel saber. Se com a Bíblia distorcida é possível fazer discípulos, por que não agora, com a Bíblia original Códex, fazermos verdadeiros discípulos? Este é o nosso chamamento e desafio. O que expus acima, ouço você falar e também reclamar da pouca ação. Será que não falta nas escolas um método prático e fácil de ensino? Os apóstolos no começo não tinham Bíblia, mas catequizaram a muitos. Depois chegaram as cartas que eram enviadas e lidas nas igrejas. Eu vou precisar interrompê-lo para deixar claro que em 8 anos e meio, pastores fundadores de grandes denominações, um aqui em Santa Catarina, um em São Paulo, que eu estou me lembrando agora, um em Minas Gerais, um no Espírito Santo, me procuraram em tempos diferentes, um recentemente, agora aqui, um aqui em Itajaí, um aqui, direto. Me procuram, chegam aqui e dizem, um em Florianópolis. Ô Áquio, por que você não me escuta? Eu tenho 40 anos de pastorado. Não seria melhor que você abrisse uma filial em cada estado, em cada capital e elegesse um professor da sua confiança e colocasse em cada uma dessas capitais e aí estruturasse para que começasse o trabalho nas 27 capitais? Eu disse, se o senhor estudar a cronologia judaica, católica, protestante, o senhor vai entender que a revolução industrial e depois empresarial entrou na igreja porque o capitalismo foi criado por Calvino. E a metodologia, a igreja-empresa, que eu chamo de empresa eclesiástica, entrou nos últimos 150 anos e com o neopentecostalismo isso passou a ser lei. Toda igreja que abre agora, nos últimos 50 anos, desde 1970, segue a padronização empresarial.
Eu não. Eu sei muito bem o valor que tem a filosofia X e o tamanho da nossa missão. Que quer seja de um jeito ou de outro, como, quando, não importa. Vai e está acontecendo. Vai acontecer. Isto é, eu tenho uma bomba de hidrogênio nas mãos que pouco importa. Esquece metodologia. Nós não podemos cair no mesmo erro do sistema religioso. A vontade de organizar a casa não pode ser maior do que a organicidade. Por isso que nós não somos sistema. Porque nós primeiro somos uma consciência que, como consequência, nos organizamos, nos reunimos. Percebe? Eu falei isso nos simpósios. Olha, isso aqui é importante. Foca aqui no quadro para mim. Silêncio aí. Olha só. Lá no sistema, vocês primeiro se agrupavam, 2 ou 3 reunidos, vamos cultuar a missa. Primeiro vem o agrupamento, e depois que vem a compreensão, o entendimento. Tanto é verdade que você pega uma pessoa com 30, 40, 50 anos de catolicismo, de igreja, e ela não sabe nada. Nada! Será que eu preciso perguntar assim nesse chat? Olha, vai dar até vergonha. Escreve aí, ó, no chat. Quem aí teve 30, 20, 40, 50 anos de igreja e só foi aprender aqui? Aqui que eu digo, não é nesse site, nesse lugar, não. Aqui, onde se reúnem essas consciências. Mas por que isso acontece? Isso não é ego, isso é triste. Por que não aprendem nada lá? Tá vendo lá a Helena dizendo que orgulho. Não sei se para o bem, pode ser que seja para o bem também. Talvez eu esteja interpretando errado. Né? Esses dias aconteceu aqui com a Vânia. Vânia querida, tem que tomar cuidado que vocês escrevem. Vê, lá primeiro se reúne para depois entender. Que entender não é importante. Eu falei ontem aqui, é mais importante a lei do que o cumprimento. É invertido. Vamos sair do sistema? X. Vamos sair do sistema? Vamos sair do sistema? Vamos inverter o delta? X. Fora. Aqui não. Aqui primeiro é a consciência, a compreensão, o entendimento. Primeiro. Para depois se reunir. Prefixo unir, sufixo se agremiar, se agrupar, se ajuntar, se ajudar, se conhecer, trabalhar junto, ir, ensinar, formar, se formar, para depois produzir, para depois organizar. Está entendendo? No sistema é assim, não, vamos primeiro fazer a organização, vamos pensar na logomarca, no logotipo, na placa, no nome da empresa, na patente, na proteção do direito de imagem. Vamos pensar aqui, ó, no nosso slogan, no nosso design. Vamos pensar aqui qual vai ser a cor. Vamos pensar onde vai dar mais dinheiro, mais fiéis, mais membros. Vamos fazer um curso e vamos formar todos os professores para que falem uma língua só. Se não falar, vai embora. É demitido. Vamos escolher secretário, tesoureiro, diretoria,
convenção. Aí o pastor presidente, o padre coloca a família toda na direção. Nepotismo. Eu não estou impugnando as palavras do aluno que tão carinhosamente, entendam. O vídeo, ele está discorrendo, pensando alto, né? Está falando, filosofando, perguntando, e eu estou respondendo. Vê. Aqui primeiro nós temos uma consciência, é uma consciência. Se eu alcançar essa consciência, a consequência óbvia é se reunir, é se agremiar, é organizar, entendeu? Ah, mas vocês cantam também. Ah, mas vocês se reúnem, é tudo igual ao sistema. Sim, a gente urina também, a gente se veste também, a gente fala também. Incrível, né? Quando a gente sai de alguma coisa, a gente não sai para deixar de fazer tudo. Quer dizer que o senhor aí deixou do primeiro casamento e no segundo casamento não pode ter mais nada, né? Não pode encostar mais na segunda namorada, noiva, esposa, porque saiu. Saiu. Quando a gente sai da primeira coisa que deu errado, a gente só corrige os erros. Isto é santificação, isto é evolução. Deixar de errar, corrigir, ir para o óbvio, para a coerência, para a coesão, para o sentido. E não um traumatizado, desigrejado, maluco que no segundo casamento não tem mais relação sexual com a mulher. Por que você não tem mais relação? Ah, porque eu saí do primeiro, né? O primeiro estava errado, fui liberto daquele casamento errado, então agora tudo que deu errado lá não quero mais fazer. A primeira empresa faliu, abre a segunda, essa empresa aqui não vai ter dinheiro. A segunda empresa não vai ter dinheiro, mas como é que vai ver a tua empresa? Eu não sei, estou traumatizado, a primeira deu errado. Então a gente trabalha com dois tipos de pessoa. Os com problemas, anomalias psicológicas, que saíram traumatizados do sistema, e os bitolados, presos com prisão mental de dentro. Temos muito mais recursos. Então que tudo seja feito na dependência do Espírito do Mestre Jesus. Em encontros ou reuniões menores, né, com discipulador e discípulo, fica bem mais fácil, né, ensinar teoricamente e com exemplos de vida. Então, no dia a dia, discipulador-discípulo, na casa do discipulador ou na casa do discípulo, vai se ver como um ou outro trata o cônjuge, como trata os filhos, como trata o próximo. Tudo isso aí são meios, maneiras, né, de se poder também ensinar. Assim, se não foi fácil para os mestres da igreja primitiva, formados pelo mestre dos mestres, Jesus, quanto mais hoje, com inúmeras divisões, denominações, seitas, etc. Então, atualmente, com muito mais recursos, vamos facilitar essa nossa jornada. Veja, sendo Cristo a perfeição, não se preocupou com a formação local ou individual, pois a sabedoria suprema é perfeita. Os bem-intencionados, preparados para alcançar, estes chegarão lá, organizadamente, organicamente, e não organizadamente, sistematicamente. Temos tido unidade e crescimento em todas as escolas. O que está faltando, a gente está procurando fazer com que não falte mais. Por exemplo, professores ainda
que precisam evoluir, melhorar, saber responder, ensinar, ponderar. Pessoas, o mais difícil, pessoas criativas, com visão. Tudo, em todos os lugares nós estamos trabalhando, e se o senhor olhar, é que o senhor acabou de chegar. Mas quem está conosco há 8 anos e meio sabe o quanto que esse trabalho cresce. Se tivesse um gráfico para mostrar o quanto evoluímos, o quanto melhoramos, então fique tranquilo, fique bem. Eu sei que a sua preocupação representa a preocupação de muitas pessoas, então hoje aqui está respondido. Vamos mais? Eu trago aqui algumas sugestões de alguns tópicos que podem ser abordados no discipulado. Por exemplo, propósito eterno de Deus e como alcançá-lo. Dualidade, metanoia, mudança de mente, inserção no corpo de Cristo, né? O antigo batismo, como é que é o batismo, o caráter de um discípulo, o delta fé, coragem, confiança, fidelidade. Que devo falar para pescar discípulos e não prosélitos? Quem é um real necessitado, né, e como ajudá-lo? Tomar cuidado com os oportunistas. Família, podemos falar aqui o propósito de Deus para a família, o papel do marido, o papel da esposa, criação de filhos, etc. Muita gente, né, vem lá do mundo ou do sistema sem saber como lidar com a família, cheio de dúvidas, como criar filhos. E aí precisamos também cooperar e ajudar com essas pessoas. Tudo isso de maneira clara, fundamentada na palavra, porém resumidamente. Outra coisa que poderia comentar aqui seria o trabalho por níveis, para facilitar, né? Professores e mestres trabalhando com pessoas mais experientes, os discipuladores talvez com outros menos experientes, e assim, coisa para depois. Outra sugestão seria homem casado discipular homens casados solteiros, mulheres casadas com mulheres casadas solteiras, né? Ou casal discipular casal, solteiro com solteiro, enfim. O discipulado ajuda também a conhecer de perto o caráter e a vida de quem estamos ensinando, nos relacionando e nos reunindo, pois para abrir nossas casas para reuniões e às vezes para hospedar, é preciso ter certos cuidados, até mesmo para recomendar alguém que vai viajar e se hospedar na casa de algum frater ou só. Por favor, não leve em consideração se na minha fala eu fui pretensioso, inconveniente, arrogante ou qualquer outro adjetivo, pois minha intenção é cooperar. Se eu estiver errado, ou com a mente ainda presa no sistema, por favor, esclareça-me como fazer discípulos de Cristo hoje. Abraço, meu caro. Mais uma vez. Até mais. Muito bem. Queridos professores, organizadores, vocês precisam discernir as coisas. Quando é gente mal intencionada, não se responde. Não se responde pessoas mal intencionadas. A diferença, bem grande. Como fazer discípulos hoje? Com equilíbrio. A saúde está no equilíbrio, a verdade está no equilíbrio. Não é? Então, cadê as pessoas que estão valorizando isso daqui que eu estou respondendo? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Deixa eu olhar para esse chat aí. Tem 12 pessoas aí, pelo amor de Deus, pelo menos 12, que estão prestando atenção? Cadê? Deixa eu ver. Tem a Clarice, tem o Alex, tem o David, tem o Gilson, tem a Marina, tem o Edu, tem a Yara, tem a Evelyn, então tem. Gente, foca. O tempo passa e eu duvido que vocês que fazem isso, olha o tempo que eu gasto preparando uma aula dessa. Eles estão aqui de testemunho. Eu duvido que depois vocês vão assistir de novo, vão pegar o caderno e vão dizer, olha, não prestei atenção lá porque eu estava no chat, agora não, agora eu vou assistir de novo
para realmente entender, duvido. Isso é triste. Se é assim que vocês levam a consciência X, será que é assim que vocês sempre foram? Será que é assim que vocês sempre serão? Porque ninguém muda, né? Com equilíbrio, nem proselitismo, nem anonimato, nem imposição, nem inércia, nem ansiedade, nem apatia. Sem modus operandi sistemático das organizações humanas de onde saímos, mas sem ignorar a organização e a excelência nos trabalhos. Prestaram atenção nas últimas palavras do vídeo, da pergunta? Quão humilde ele foi? Por isso que eu lhe atendi, mesmo sendo uma pergunta de 17 minutos. Vê, vamos entender o seguinte. Dá um zoom máximo aqui. E silêncio. Se você ler Gálatas 2, você vai ver como foi o rabino Paulo, que lá em Atos 7 supervisionou o assassinato de Estevão. Ele era o mais devoto, o mais religioso de todos da sua idade. Ele era juiz, como eu revelei na Bíblia original, Códex, membro ativo do Sinédrio, onde a Constituição era a Bíblia, a lei. A compilação Septuaginta, feita 200 anos antes de Cristo. Hoje uma pessoa me escreveu assim: sai dessa, que nem Bíblia existia. Olha só como as pessoas não sabem de nada, não sabem nem com quem estão falando. Então ouve. Quando Jesus o encontrou em Atos 9, a metanoia de Paulo, como Paulo se tornou? Aí você pega 1 Coríntios 14, e você vai ver ele dizer assim: tudo tem que ser feito organizadamente, mas tenham liberdade para falar. O que sentirem no coração, fiquem de pé e falem, mas com o julgamento dos outros. Democracia original. Com escrutínio de Atos 6. Escrutínio é votação para escolher. Então veja, é bem diferente, é completamente diferente. E tudo isso está respondido nos graus, do 146 ao 322. Era uma igreja que fazia votação para escolher seus representantes. Para você ter uma ideia, era tão livre e ao mesmo tempo organizado, escuta bem. Era tão livre e tão organizado ao mesmo tempo que Paulo andou com Jesus ou não? Não. O que ele fez? Ele perseguiu a igreja de Cristo. Você tem ideia? Não, presta atenção, vou tirar a música. Um homem que não andou com Jesus pessoalmente e perseguiu a igreja de Cristo, assassino, em nome da religião, é claro. Na visão dele, da verdade relativa dele, ele estava certo, servindo a Deus. Como muitos que estão aí,
desprezando. Vocês sabiam que muitas pessoas que estão nesse chat, não digo nesse chat, mas lideranças, que se pudessem me prenderiam, me matariam. E essas pessoas no final estarão no reino comigo. Por quê? Porque eles fazem isso cegamente. Eles acham que estão servindo a Deus, me chamar de herege, de blasfemador. Percebe? Então, que valor teria Paulo naquele contexto, naquele tempo? E se eu disser para vocês, vamos lembrar? Vamos lembrar? Olha que lindo. Paulo é quem faz Pedro calar a boca e prova para ele, para Tiago, que eles eram legalistas, que não tinham entendido os ensinamentos do mestre. Gente, quem era Pedro? Pescador. Pelo amor de Deus. E quem era Paulo? Rabino. Juiz, membro de Sinédrio. Ele era conhecedor da Bíblia. E não andou com Jesus e entendia o Espírito, tendo que refutar, impugnar Pedro e mostrar para Pedro que ele estava errado. O que eu estou querendo dizer? Se fosse um sistema religioso organizado como hoje, Paulo jamais poderia impugnar Pedro, porque Pedro é o Papa, porque Pedro é o arcebispo, porque Pedro é o apóstolo, porque Pedro é o pastor presidente. Mas não só pôde, como ele aceitou a correção e disse: você está certo. Já pensou olhar para um assassino dos seus irmãos? Ex-rabino, membro do Sinédrio, assassino do meu mestre, e dizer para ele: você está certo. Então percebam, existia organização, mas é o que a gente chama de organização livre. É tudo feito com excelência, mas eu não preciso fiscalizar escola nenhuma. Sabe por quê? Porque os alunos que frequentam lá estudam. E se eles verem o professor ensinando outra coisa, eles não vão denunciar. Eles vão olhar para o professor e dizer: o senhor está errado e vou lhe provar. E se houver um mal-intencionado, ele mesmo cairá. E se os alunos que estão lá são místicos e seguirem o mal-intencionado, fazem bem. Mas aqueles que chegaram na consciência ex jamais serão enganados por ninguém. Nem por mim, quando eu chego aqui tentando enganar vocês nas brincadeiras que eu faço às vezes aqui, fingindo ser místico. Vocês nunca mais são enganados. Vocês não entendem isso? Sabe, a única coisa que substitui a imposição, o medo, a culpa, é isso que o sistema religioso não sabe. É isso que você, pai de família, ditador aí, conservador, durão, no meu tempo era assim. É isso que o senhor não sabe, que a senhora não sabe. Legalista, fiscalizador dos outros, juiz. O que você não sabe é que existe algo que substitui a imposição, a fiscalização. Sabe como é o nome desse algo? Sabe?
Qual é a única coisa que, se alguém chegar lá, não precisa mais de lei nem de Bíblia? Por que todo casal, quando vai separar, precisa de um advogado? Do mediador? Porque são infantis, porque são evoluídos, porque o ser humano é evoluído. Precisa de ordem jurídica, precisa de Bíblia, precisa de Constituição. Toda a carta aos Romanos diz os suprassumos que nós sempre dizemos: os bons não precisam de lei. Os bons não precisam de lei. Os bons não precisam de lei. Meus queridos, tudo é sistema. Não vira sistema, tudo é sistema. Escuta bem. Os bons não precisam de lei, e se um casal fosse evoluído, não precisaria de advogado para separar. Assim como evoluídos não precisam de aliança para lembrar que precisam ser fiéis, ou que um dia firmaram um compromisso. Assim como pessoas do bem não precisam de contrato. Mas e por que temos advogados, contratos, ainda assim, e Bíblia? Porque as pessoas não são evoluídas. Por que você acha que esse programa aqui precisa de capas e temas e títulos? E as pessoas acham que isso é culpa minha. Porque não são evoluídas. Por que você acha que o X precisa de nomes e logos e anúncios e para vocês virem até aqui, senão não viriam? Porque vocês não são evoluídos. Eu não sei se vocês entendem, mas quase tudo que eu faço aqui não faço porque quero, não faço porque gosto, mas faço porque a maioria não é evoluída. Só os sábios entendem. Vamos a GT? GT, contagem regressiva, Geoapocalipse. Olha isso daqui. De acordo com a estatal israelense Ken News, Israel está em negociação de paz com Omã, Sudão, Ilhas Comores, Djibouti e Mauritânia. Olha aí, próximos países a fecharem acordo de paz com Israel. Países muçulmanos, africanos e do Oriente Médio, membros da Liga Árabe, que nós tanto temos vacinado aqui. Isso daqui que eu vou mostrar não é conspiração que vocês têm recebido no WhatsApp. Agora é verdade. Não é vai cair agora esse mês que vem, esse ano, não. A Agência Espacial Europeia fechou um acordo de 129 milhões de euros para proteger o mundo de meteoros, asteroides que estão vindo à Terra
até 2024. É oficial. Isso aqui é oficial. Agência Espacial Europeia. Como... Gente, esqueça filme de ficção, agora é realidade. Os homens deste mundo vão ter que, com laser, com espelho, com bomba, não sei, vão ter que despedaçar, diminuir o impacto, impedir destruições em massa de muitos asteroides que estão para chocar com a Terra até 2024. Quer dizer, percebe? É mais um sinal de que é agora. Quem é que separou todos esses fragmentos de asteroides e cometas para passarem tão longe da Terra, mas passarem muito próximo, tão próximo e tão próximo até chocar com a Terra exatamente nesse tempo? Quem, né? Quem é que não interfere porque já interferiu? O Elton diz ali, mentira, não existem meteoros. Ah, é? Então vai lá para Pernambuco. Como é o nome da cidadezinha lá? Que o cidadão encontrou um meteoro de 120 mil reais. Ô, coisa boa. Tem que cair uma dessa aqui, né? Uma aí no teu quintal. Vamos orar. Em Rosh Hashanah, a população de Israel chega a 9,25 milhões de pessoas. Olha só, aumentou ainda mais a população de Israel. Esse é um dos grandes sinais. E vamos lá, vamos desejar feliz ano novo para todos os judeus verdadeiros. Feliz ano novo, Israel. Está começando hoje por Delta Dias, assinatura de Deus. Amanhã é o pico. Na verdade começa amanhã, né? Daqui 1 hora. Eu falando hoje, mas ainda é 23 horas. A partir de meia-noite começa o Rosh Hashanah, com um pico no dia 19, sábado, e terminando domingo. 3 dias de ano novo. O que será que vai acontecer daqui para frente, né? A assinatura 72. Olha que linda imagem. O Henry nos enviou este material. O líder pagou o preço por acenar a favor da concretização de paz com Israel no dia 6 de outubro de 1981, na guerra do Yom Kippur. O presidente egípcio Sadat foi assassinado por extremistas islâmicos. Isso é muito importante. Quais são os países que já fecharam acordo? Egito, Jordânia e agora no mesmo mês, depois de tantos anos, Emirados Árabes e Bahrein. 4 dos 22 da Liga Árabe. E o que é interessante? O Henry resgatou essa notícia porque eu tenho falado do Apocalipse Quântico. Quem assistiu? Apocalipse Quântico, Apocalipse Ouroboros, Apocalipse Dark. Quem entendeu o Apocalipse? Ele é cíclico, encíclico. É impressionante. E olha que incrível. No primeiro acordo de paz com Israel, como vocês estão vendo aí, o primeiro da história, sabe o que aconteceu? Quem mediou esse acordo para o Egito, isolando o Egito dos países árabes, foi assassinado. Sabe quando isso? Outubro. E sabe quando que o acordo foi firmado? 17 de setembro de 1978. Aí o Henry coloca aqui o Apocalipse Ouroboros, porque também foi em setembro. Percebe? Olha, o que eu mais amo é aquilo ali, ó. Juraci Alves, que deve ser preterista ou milanista, não sei, disse assim: não haverá grande tribulação. Juraci.
Eu amo pessoas como você. É o que fazem tudo ter mais sentido e mais valor. Juro, não desaparece, tá? Eu quero te ver naqueles dias. Me liga, vem tomar café comigo. Eu quero muito estar contigo. Eu faço pesquisa, eu adoro fazer pesquisa, eu vou ficar olhando para ti, para ver como é que você vai reagir. Vê. Prosperidade, futuro, árabes e muçulmanos israelenses, veja. E nessas falas do Trump, o Henry destaca aqui que, embora o acordo seja com os Emirados e com o Bahrein e Israel, mas ele está falando das 3 religiões juntas, dos filhos de Abraão, da casa de Abraão. Ele está falando de rezar as 3 religiões juntas. Ele está falando em nome dos cristãos. O Trump, ex-presbiteriano, judeu maçom, quer dizer, agora do judaísmo, como seu genro, que aliás é o primeiro genro na minha vida que eu vejo levar a mulher para o judaísmo e o pai dela. Por quê, né? Mas o interessante que o Henry destaca aqui, será que ele está se adiantando demais ou será que já está tudo planejado? Por quê que os Estados Unidos falam em nome dos cristãos? Se o acordo está sendo mediado politicamente, deveria ser isento politicamente e nunca falar em nome dos cristãos. Percebe? O sistema cristão está junto, fechando o acordo junto, vamos rezar juntos, mas cadê? Não tem ninguém ali do cristianismo. Então, a observação incrível para mostrar o quanto que você que se diz cristão evangélico católico não sabe e pode até não concordar, mas você faz parte do mesmo, debaixo do mesmo guarda-chuva, do mesmo domo.